Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Serum Show, diretamente dos nossos estúdios da Serum Corp. Hoje eu tenho o orgulho, a honra de receber aqui comigo Igor Barros, ele que é diretor superintendente da Ecovias Raposo Castelo. Igor, muito obrigado por ter vindo, seja muito bem-vindo ao Serum Show. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas, a oportunidade de estar aqui hoje com você para poder falar da nossa empresa, do nosso projeto e ter essa oportunidade aqui de conversar não só com você, mas com todos os seus seguidores. Sensacional, muito bom. A Ecovias Raposo Castelo, que recentemente teve a concessão da Raposo Tavares, que é a rodovia que corta o nosso bairro, né? E tem passado por diversos momentos diferentes e agora conseguindo concretizar e mostrando de fato para que veio. Eu queria entender o que é uma concessão, tá? De fato, e o que mudou, né? Por que mudaram de concessionária? Lucas, o contrato de concessão de rodovia, né, o programa de concessão de rodovia, ele é algo muito já maduro no estado de São Paulo, muito conhecido, né? Praticamente as principais rodovias do estado de São Paulo estão hoje sob a administração do setor privado. E o que significa isso, né? O Estado, no caso aqui o Estado de São Paulo, ele transfere para a iniciativa privada a gestão de uma malha rodoviária e também a operação, gestão de tráfego dessa rodovia e a responsabilidade de execução de obras para a ampliação dessa malha rodoviária e a modernização também da infraestrutura dessa rodovia, que no nosso caso aqui são as rodovias compostas pela Raposo Tavares, da entrada de São Paulo até o município de Cotia, então começando aqui no bairro do Butantã, a ligação entre o município de Cotia e Itapevi pela rodovia SP-029 e na rodovia Castelo Branco, da entrada de São Paulo até o município de Araçariguama, totalizando uma malha aí de aproximadamente 75 quilômetros atualmente. Vamos Show. falar um pouco mais, mas também tem aí obras a serem realizadas que vão ter expansão, fazendo uma ligação entre o município de Cotia e Embu das Artes, fazendo com que essa malha administrada por nós totalize 92 quilômetros de malha rodoviária. E essas mudanças que você citou, essa malha, ela era até então, né, nós estamos falando até o início do ano, administradas, uma parte dela, aqui a Raposo Tavares, nessa entrada de São Paulo, pelo próprio governo de estado através do DER, e a Castelo era administrada pela uma antiga operadora de concessões que era a CCR Via Oeste, o qual teve o seu contrato de concessão concluído pela expiração do prazo do contrato. Essa é uma informação importante, né? Aqui nós estamos falando de uma concessão. A malha rodoviária ela continua pertencendo ao Estado. Nós temos aqui uma gestão com prazo determinado e com obrigações a serem realizadas aqui dentro desse contrato de concessão. Então, a nossa permanência na gestão dessa malha será de 30 anos, que se iniciou agora em março de 2025 e aí vai acabar em 2055 após 30 anos. Então esse é um Então, pouco desse projeto aqui, de contrato de concessão. Então, só para tirar as dúvidas aqui, não significa que a rodovia tenha sido vendida. Pelo contrário, a Ecovias tem que trabalhar, prover melhorias e devolver ao meio público depois melhor do que pegou. É isso? Corretamente, né? Esse contrato de concessão, ele transfere para nós a responsabilidade de fazer a gestão dessa rodovia e obras de ampliação, mas o ativo continua sendo um ativo público. Muito bom. Eu queria que agora, com mais detalhes, que você pudesse me explicar quem que é a Ecovias, que agora está chegando na nossa região. A Ecovias Raposo Castelo é uma empresa que foi criada em virtude desse contrato de concessão, no qual ela pertence ao grupo Ecorodovias, que foi o vencedor de um processo de leilão que ocorreu em final de 2024, mais precisamente em novembro de 2024, no qual o grupo Ecorodovias foi o vencedor do leilão desse contrato para gerir esse contrato de concessão. Com isso, a gente constituiu essa SPE para poder fazer a administração desse contrato. Então, somos uma empresa do Grupo Ecorodovias, o grupo que atualmente é o maior operador de rodovias do Brasil, com uma malha administrada de mais de 4.800 quilômetros, 12 concessionárias distribuídas ao longo de 8 estados do Brasil, e aqui no entorno do município da Grande São Paulo, nós estamos falando das rodovias Ayrton Senna Carvalho Pinto, a rodovia Imigrantes e a Anchieta, que são rodovias administradas também pelo Grupo Ecorodovias através de outras concessionárias chamadas Ecovias Imigrantes e Ecovias Leste Paulista. Uau, é chão que a Ecovias cuida aqui na região, hein? É muito chão e é um grupo com bastante experiência para poder fazer a gestão desse tipo de ativo. E com isso agora a gente chega aqui
com o propósito de investir mais de 8 bilhões nas rodovias aqui administradas pela Ecovias Raposo Castelo. Muito bom. Falando em obras, a gente entende aqui a realidade que a gente sempre recebe na página sobre críticas, sobre reclamações de como está não só o trânsito, mas a conservação da pista da rodovia Raposo Tavares. Eu queria que você contasse para a gente o que vocês vão fazer para melhorar a realidade de quem transita nela cotidianamente. Realmente, a Raposo Tavares ela tem até um apelido conhecido aqui como Raposo Travares, né? O que mostra o quão necessário era a execução de um projeto de melhoria e modernização da infraestrutura dessa rodovia. Estamos aqui falando muito da Raposo Tavares, mas também lembrando que tem a Castelo Branco, né? Nós Sim. iremos fazer investimentos também naquele eixo, investimentos importantes, mas voltando muito ao seu público que está aqui no Butantã, né? Que é um usuário do dia a dia aqui da Raposo Tavares, nós iremos prover ao longo desses próximos anos investimentos muito importantes. Nós vamos dobrar a capacidade viária aqui da Raposo Tavares, que hoje, na sua totalidade, ela é composta praticamente com 3 faixas de rolamento em ambos os sentidos, né? Sentido interior, sentido capital. Após as obras de ampliação, ela passará a ter 6 faixas de rolamento em cada sentido. Uau. 4 faixas na pista expressa e 2 faixas em pistas marginais. E por que essa configuração? Ele traz uma melhor requalificação e organização de quem trafega na rodovia para aqueles deslocamentos mais intermunicipais de longa distância. Então haverá majoritariamente uma, digamos, oferta rodoviária pela via expressa e aqueles movimentos que ocorrem entre bairros, né? Porque essa rodovia ela divide o município ao meio, né? Então Sim. tem esse deslocamento que ele ocorre de forma transversal à rodovia, casa, padaria, supermercado, shopping center. Então a gente consegue fazer melhor essa segregação de movimentos com essa configuração. Então isso foi uma concepção de projeto feito pelo Estado de São Paulo que fica agora na nossa responsabilidade agora de garantir a sua execução. Além disso, além dessas obras de ampliação, é importante também mencionar que nós vamos modernizar com vários dispositivos de tecnologia essa rodovia. Passará a ter ela 100% de monitoramento por câmera, câmeras inteligentes, capazes de detectar acidentes, veículos quebrados, alagamento, foco de incêndio e servirá também para o policiamento fazer análises de condição da rodovia sob a perspectiva de segurança pública. Então, isso tudo amparado por todo um instrumento tecnológico de conectividade que nós estamos também implantando aqui. Então, nós vamos fornecer sinal de 4G em toda a rodovia, no qual os motoristas poderão contactar a concessionária de forma gratuita através de diversos canais, WhatsApp, 0800, aplicativos. Então, isso são algumas das melhorias que nós iremos realizar aqui para poder melhorar essa condição de falta de fluidez que nós temos aqui na rodovia, de problema de segurança que também acontece aqui no dia a dia com inúmeros acidentes. Uau! Então, não só evoluindo a quantidade de faixas, a qualidade dele, mas o ecossistema não se limita ao solo. A gente vai ter diversos periféricos diferentes para poder justamente ajudar a vida do usuário dessa região, né? E você comentou, queria que você me explicasse um pouco mais. Eu entendi que vamos ter mais faixas, mas vão ter faixas marginais, como por exemplo na Castelo? Exatamente. Aqui nós teremos, então, a configuração da rodovia, ela passará a ser 4 faixas em via expressa em ambos os sentidos e 2 faixas de tráfego em vias marginais e ciclofaixa. Então, ele é um projeto que ele busca atender não apenas o deslocamento por carros, mas também aquelas pessoas que fazem o deslocamento ativo, com uso de bicicleta, patinete, então trazendo também essa condição aqui agora para a região. Isso é muito bom, tá? Porque as polêmicas invadem, né, todos os burburinhos por dentro do bairro, mas agora eu entendi que vai ter também uma ciclofaixa. Terá sim uma ciclofaixa. Então isso vai trazer acho que um incremento para quem utiliza esse modal para fazer o seu deslocamento aqui na região aqui do Butantã, na região aqui entre São Paulo e Cotia. Muito bom. Falando
do tipo de modal, né? Eu queria entender se o transporte público talvez não teria sido um investimento que deveria ter sido priorizado. Veja bem, a condição de tráfego aqui nessa região, a sudoeste aqui da Grande São Paulo, e nós estamos falando aqui pela Raposo, ela existe uma combinação de soluções, né? E a nossa solução, que é uma solução rodoviária, ela é uma componente importante para essa solução. Ela vai trazer uma condição importante de fluidez. A gente temos estudos que hoje apontam que o deslocamento entre Cotia e a entrada de São Paulo, ele pode levar algo entre 45 minutos até mais de 2 horas, né? Sim. E após essas obras de ampliação, isso tende a cair para aproximadamente 25 minutos esse deslocamento. E com esse aumento de capacidade, vai permitir que os municípios façam a implementação de faixas exclusivas para ônibus em determinados horários, que é algo muito comum aqui na região de São Sim, Paulo, né? de Então, fato. naqueles horários de maior pico, alguma faixa ela poderá ser dedicada para o uso exclusivo do transporte coletivo. E nós teremos aqui, se eu não me engano agora de cabeça, né, se minha memória não me falha, mais de 50 pontos de ônibus ao longo da rodovia, Uau. com passarelas de pedestre, com passeio. Então, trazendo todo um aparato de segurança para quem faz o uso do transporte coletivo. E cabe destacar também que, como esses investimentos eles são realizados pela concessionária, isso permite que retire ali uma pressão ou desonere os cofres do Estado, permitindo que ele possa viabilizar investimentos complementares na infraestrutura, como, por exemplo, a obra do metrô, que é muito dito aí, que é a linha 22 marrom, que está prevista e programada aqui pelo Estado para essa região, e aí sim, tendo uma solução completa para lidar com o tema da mobilidade aqui na região. Muito bom. Então, a gente pode entender que cada um no seu quadrado, a Ecovias vai cuidar desse sistema, Perfeito. mas ela consegue, então, desonerar o cofre público para que haja viabilidade desse investimento para o transporte público de uma outra forma. Não é o problema da Ecovias, mas é um meio que ela consegue solucionar para ser prioridade do governo. É isso? Exatamente, vai nessa direção, pois, como eu disse, são projetos complementares. Essa região, ela necessita de ambas as soluções. Ela precisa do rodoviário, ela precisa de uma melhor condição para o transporte coletivo, que são os ônibus. Ela traz uma solução para o movimento de deslocamento ativo através de bicicletas e também resolve o problema do deslocamento por carros, permitindo aí sim que o governo também agora possa priorizar através do seu recolhimento de impostos, encargos e receitas, viabilizar um projeto logo em breve, espero eu, aqui de metrô. Cabe destacar que a concepção da política pública ela é de construção do Estado, né? Aqui a concessionária ela tem um escopo muito bem definido através do seu contrato de concessão, que é fazer a gestão dessa malha rodoviária. Não compete a nós aqui fazer escolha de investimentos. Então a Ecovias ela não teria, por exemplo, uma liberdade de não vou fazer uma rodovia, vamos fazer eventualmente aqui uma obra, por exemplo, do metrô. E mesmo se tivesse essa condição, como eu disse, são soluções que elas precisam coexistir. Elas são necessárias coexistir, elas são complementares. Porque às vezes a gente olha muito para um lado e esquece o outro, né? E se esse lado que é muito relevante, que hoje a Ecovias veio para solucionar, não fosse visto a curto período de tempo, eu costumo dizer o seguinte, que haveria um dia em que a pessoa que mora na Grande Viana, ali perto de Cotia, ela ia sair de casa e nunca mais ia voltar. Porque o trânsito ele só piora a cada dia. Então essas soluções eu acredito que sejam pertinentes. O próximo assunto que eu vou entrar com você aqui é um assunto polêmico, posso? Opa, Quero falar sobre o meio ambiente, mas antes disso, vou fazer uma pausa rápida pro merchan aqui. Quero convidar, a Padaria Bom Jardim trouxe pra gente alguns quitutes. Olha só, muito bom, hein? Patrocinador oficial aqui do Serão Show. Obrigado, GG. Deu aula. A gente tem aqui umas mini pizzas, os pãezinhos de queijo, um chocolate que você não pode perder. Essa Carolina tá imperdível. Então, vou deixar aqui disposto na mesa para se durante o tempo que eu tiver fazer alguma pergunta você quiser degustar, tá bom? Fique mais do que à vontade. Obrigado, Padre Bom Jardim. é.
Tentadores aqui. Tentadores, tentadores, tá? É engraçado que a gente, essa parte do programa é interessante porque eu vou falando, o dente vai ficando sujo, vai ficando divertido, mas se quiser degustar alguma coisa agora, daqui a pouco fica super à vontade, tá bom? Em breve vou provar. Muito bom, hein? Vou mostrar esses bastidores aqui nos cortes. Bom, vamos lá então, quero retomar aqui agora essa minha parte da conversa, deixa eu só trazer, GG, você consegue colocar aí no cantinho pra mim? Por favor? O pessoal da plateia já vai degustando enquanto a gente continua o nosso bate-papo aqui. Aí sim, hein? Eu tenho certeza que você que está assistindo conhece a Padaria Bom Jardim, mas se não conhecer é o seguinte, na minha opinião, a melhor aqui do nosso bairro, do Butantã, fica no Jardim Bonfilioli, e é não só patrocinador oficial, como também o lugar onde eu pego o meu pãozinho. O pessoal da plateia já tá devorando ali. Ó. Muito bom. Bom, voltando aqui para o nosso assunto que agora é sério, tá? Eu quero. A gente ouve muitas críticas no sentido de, pô, a Ecovias veio para destruir o meio ambiente, ela veio para desmatar nossas matas ao redor da Raposo Tavares, a gente teve. Vamos ter um impacto ambiental muito grande. E eu sei que, assim, para tudo dentro do meio ambiente, tudo que é obra que a gente vai fazer, precisamos de um licenciamento. Então eu quero entender se essas obras elas vão passar por esse licenciamento ambiental ou a Ecovias tem liberdade de fazer o que bem entender. Lucas, esse ponto é muito importante, esse ponto que você está trazendo aqui para esse nosso bate-papo. Realmente a gente acaba se deparando com, vou falar, desinformação em relação ao tema. Ele é um tema técnico, então é importante a gente ter essa oportunidade de esclarecer aqui quais são as obrigações e ritos que uma obra desse porte precisa passar. É, é, ele é uma obrigação de qualquer obra desse porte passar pelo licenciamento ambiental. Então, sim, te respondendo de forma muito direta e objetiva, todas essas obras passarão por um processo de licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, que no caso aqui específico será realizado junto à CETESB. Fizemos já uma consulta prévia em relação a esse empreendimento, né, essas obras, à CETESB, para poder compreender qual o rito de licenciamento que essas obras deverão seguir. Eles já sinalizaram que nós teríamos que passar por licenciamento mais rigoroso que existe na nossa legislação ambiental, que é o EA-RIMA. Então, certamente nós teremos uma jornada longa de estudos de impacto ambiental em virtude do empreendimento, no qual nós iremos identificar todos os impactos que essas obras de ampliação aqui dessa infraestrutura vão gerar e, por consequência, também as contramedidas e compensações necessárias para que ela seja uma obra viável. Gostaria também de destacar que o Grupo Eco-Rodovias ele tem como premissa, e ele é reconhecido internacionalmente, por prover soluções de engenharia de baixo impacto ambiental. Fomos reconhecidos internacionalmente pelas obras da pista descendente da Rodovia dos Imigrantes. E essa é uma condição que nós iremos certamente trazer para esse tipo, para essas obras aqui na região. Então nós estamos com um corpo técnico de engenharia muito qualificado para buscar nesse momento desenvolver projetos que busquem minimizar os impactos que essas obras vão gerar em virtude aqui da ampliação da infraestrutura. Após conclusão desses estudos, de uma parte inicial desses estudos, desses projetos, nós iremos iniciar o devido rito do processo de licenciamento. Mas é muito importante deixar claro, não há como iniciar qualquer obra de ampliação antes de haver o licenciamento dessas obras por parte dos órgãos ambientais. Show. Então, ninguém vai pegar o trator e sair destruindo árvore. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, né? Somos muito responsáveis quanto à legislação e temos muita capacidade técnica para buscar soluções para poder minimizar os impactos gerados e, consequentemente, realizar as compensações em virtude dos impactos gerados pelo empreendimento. Porque, no fim das contas, a gente busca aqui um empreendimento que ele seja sustentável, que ele traga um desenvolvimento para essa região, que ele solucione problemas que hoje trazem gargalos para a região que impeçam o seu desenvolvimento ou que não está permitindo essa região usar todo o seu potencial aqui de desenvolvimento econômico. E do ponto de vista ambiental, nós iremos fazer as devidas medidas mitigatórias e de compensação em virtude das obras. Show de bola. Então, é muito importante a gente esclarecer
que não é só pelo fato de hoje a Ecovias ter essa concessão, que ela pode simplesmente fazer o que ela bem entender. Ela vai passar por um processo rigoroso pelos órgãos que você me explicou, né, CETESB, e vai ter que ter uma aprovação pelo EARIMA, certo? Exato. É uma Que é o mais criterioso meio de análise dessa. E é um processo que, além de ser o mais rigoroso dentro da legislação ambiental, ele tem como uma das suas etapas a audiência pública, que é um momento muito importante do projeto, né, do processo de licenciamento, em que a concessionária, junto com o governo do estado, prefeitura e órgão ambiental, ele abre de maneira formal um diálogo direto com a comunidade que está inserida aqui dentro do entorno do contexto da Raposo Tavares para poder coletar as contribuições em relação ao empreendimento, que é algo que está programado para acontecer aí, obviamente dentro do seu momento adequado do nosso planejamento, respeitando um cronograma nosso aqui de cumprimento dessas obras. Então já fica o nosso compromisso de comunicar isso ao público também. Você que está em casa e quer se manifestar sobre as obras, vai ter uma oportunidade, através de uma audiência pública, de conseguir não só exprimir sua opinião, mas também de sugerir como lidar com isso, né? Porque nessa hora parece especialista de tudo que é lado diferente. Talvez não seja o momento certo, mas vai haver a ocasião de todos poderem se manifestar, certo? Corretamente. A gente precisa, no momento adequado, fazer esse diálogo com a comunidade, apresentar o projeto para a comunidade, quais são as soluções de engenharia, qual é o traçado, qual é a área que será utilizada para poder fazer a execução dessas obras, e com isso mostrar todos os ganhos e contrapartidas que essas obras vão exigir para serem executadas, e dessa forma confirmar a viabilidade de execução dessas obras. Muito bom. Muito pelo impacto ambiental, mas também pela responsividade da empresa. Eu acho que eu posso dizer, como mídia oficial do bairro, que a gente nunca teve uma devolutiva sobre o que acontecia na região. Então, era muito vago o que poderia ser feito antes de haver alguém para ser culpabilizado pelo que está acontecendo. Então, eu sinto muito como mídia a capacidade hoje de conversar com quem pode resolver alguma questão que está acontecendo naquela região. E eu acho que é importante a gente ressaltar justamente essa comunicação com o meio, que não é só o meio público que tem acesso à empresa. A empresa ela recebe muitas vezes feedback, sugestões por diversos canais de atendimento diferente, agora até o Instagram, que a gente fez uma publicação. Então, é muito importante, a minha forma de enxergar isso é muito positiva, porque agora a gente consegue ter um diálogo. Antes nunca tivemos, não havia meios de fazer reclamação nenhuma. Hoje a gente consegue não só conversar, como resolver, né? A gente enxergou aqui que a concessionária, então, está em operação há 6 meses, é isso? O Exatamente. que já deu para fazer nesse período, Igor? Conta pra gente. Olha, muita coisa já foi feita, Lucas. Impressionante. Aqui é uma malha muito desafiadora, porque ela está inserida numa região muito adensada, né, com a região metropolitana de São Paulo, um tráfego muito grande, muito intenso de veículos que passam por aqui. E ao longo desses 6 meses, nós estamos agora numa etapa do nosso projeto, do nosso contrato de concessão, que a gente chama de trabalhos iniciais, que é um momento no qual a gente tem que recuperar parâmetros funcionais da rodovia. Então, nós estamos fazendo campanhas intensas de tapa-buraco, revitalização da sinalização horizontal. Recuperamos também a iluminação da rodovia, que estava completamente vandalizada, danificada, de forma inclusive antecipada da perspectiva do prazo que nós tínhamos para poder executar essa recuperação da iluminação pública. Estamos fazendo troca das placas de sinalização que estavam totalmente deterioradas aqui na região, principalmente da Raposo, placas queimadas, placas já sem informação. Estamos fazendo também ações de conserva de rotina, de conserva especial, fazendo, vocês devem observar a coleta de lixo que a gente faz, remoção de vegetação que coloca em risco a rodovia, fazendo a roçada. Eu queria até trazer um destaque em relação à coleta de lixo que a gente faz na rodovia. Nesses 6 meses já coletamos mais de 50 mil toneladas de lixo na rodovia. Uau! Isso, assim, por um lado, mostra
o quanto nós estamos ativos em relação a esse tema, que é um tema que causa riscos, principalmente agora que nós vamos entrar no período de chuva, uma vez que esse lixo ele pode obstruir os sistemas de drenagem, causando alagamentos na rodovia, que pode gerar, por consequência, aquaplanagem e às vezes uma lentidão naquele local onde tem um alagamento, que pode gerar acidente na rodovia. E eu até aproveito esse espaço que nós estamos tendo aqui agora contigo para pedir uma ajuda da população, conscientizar quanto ao descarte de lixo na rodovia ou no entorno da rodovia, né? Pois, além de ser um ato que não é um ato de cidadania, ele coloca em risco a própria pessoa que está praticando esse ato e outras pessoas que não pactuam com esse ato, né? É nossa responsabilidade continuar com essa limpeza da rodovia, manter ela limpa, mas é importante que todos nós aqui que convivemos com essa infraestrutura também possa participar de forma ativa, não só para cobrar, mas também de compreender o seu papel dentro da utilização dessa infraestrutura, né? Então, aproveito esse espaço aqui para pedir também esse cuidado da população, de conscientizar com relação ao descarte de lixo na rodovia. Além disso, realizamos mais de 4.000 atendimentos de socorro médico e mecânico através das nossas ambulâncias e guinchos aqui nós estamos alocados aqui na rodovia. Para aqueles que se deslocam mais ao longo da Raposa, já deve ter observado que nós temos algumas bases operacionais instaladas, Eu né? estive em algumas delas, tá? Exatamente. É de verdade o negócio. Então, são locais onde estão posicionados esses veículos que ficam responsáveis para poder proporcionar o socorro médico e o socorro mecânico, mas também é um instrumento que permite para aquele motorista que precisa ali ir ao banheiro, tomar uma água, fazer algum descanso ou eventualmente pedir algum tipo de socorro, de apoio à concessionária, que ele pode ir lá também nessas bases, que foram instrumentos que nós também instalamos nesses primeiros 6 meses. Então, acho que é um pouco dessa história aqui dos primeiros 6 meses nossos de trabalho na Raposa e na Castelo. Muito bom. Acho que o impacto visual, em primeira instância, que a gente conseguiu ter, de fato, como morador, eu posso falar, usuário da rodovia, é não só a instalação desses pontos que são estrategicamente colocados, não é um ou dois, são vários pontos diferentes colocados, e a disposição das equipes que estão ali para prestar o serviço. Não só a quantidade de veículos que estão destinados a não deixar o carro que quebrou não ficar parado, como prestar esse socorro médico ambulatorial, né, que vem a ambulância para levar, e também a forma que os profissionais estão preparados para lidar com o público. Então isso é algo bem, bem legal de se enaltecer. Eu tive oportunidade de conversar com diversos deles que estavam ali prestando serviço, e é muito legal a forma que os profissionais de ponta, porque eu estou conversando, você é um líder, né? Sim. E a gente tem essa sinergia entre o que você me diz e o profissional da ponta de atendimento. Então é muito difícil dentro de uma empresa que é tão grande ter essa transparência e realidade que ela é totalmente horizontal. Apesar de a gente estar falando com pontos diferentes dentro do mesmo negócio, o que você transmite aqui é a mesma coisa do que, eu não sei se eu posso chamar de guarda ou atendente, a pessoa que fica na ponta da rodovia vai poder explicar com essa mesma propriedade. Isso é muito legal. Eu queria falar um pouco sobre o descarte de lixo. E a gente entende que no decorrer, eu sei que nas outras rodovias que vocês tomam conta também deve ter, mas eu manjo muito de Raposo Tavares. Então o que eu posso te falar é que a gente tem alguns pontos que são de descarte viciados de lixo. Então pontos de viciados significa o quê? A gente faz junto à subprefeitura um pedido para que haja um recolhimento, uma coleta daquela grande quantidade de material, e ele volta a ter o descarte ali muito rápido. Então, tiram toneladas de lixo do mesmo lugar e ele volta a ter no mesmo lugar um ponto viciado de descarte. Então, a comunidade mesmo, as pessoas, não só perto de comunidades mais carentes, tá? De áreas mais menos privilegiadas financeiramente, mas em vários lugares diferentes da Raposo, lugares onde as pessoas acham normal descartar um sofá, um colchão, um fogão. E assim, não só por esse absurdo, eu queria também anotar aqui que, porventura ou não, esses não são os pontos dos lugares viciados de lixo, não são os lugares onde tem alagamento. Sabe por quê? O que eu entendi, e a gente entendeu na página, que o descarte do usuário é o que traz o alagamento. É maluco pensar isso, porque
consegue visualmente enxergar um grande montante de lixo e acha que aquele é o problema. Enquanto isso, o cara pega a latinha e joga em outro lugar, pega O o papel papelzinho e joga em outro lugar. pega E na. isso é um problema tão maior do que o descarte que você consegue visualmente enxergar. Esse lixo, pelo decorrer da rodovia acumulado, se torna algo muito mais volumoso do que se ele tivesse ali naquele ponto viciado. Então, não que um seja melhor do que o outro, né? Os dois são terríveis, mas é muito importante, até o alerta que você fez para o usuário, que uma latinha, uma tampinha, uma coisa que você joga na ponta da rodovia, é aquela velha conscientização de mãe, né? Imagina se todo mundo jogasse. E realmente todo mundo joga. É maluco. O que uma bituca não faz na beira da estrada. É muito importante que a população venha ajudar a gente. Tem algum outro ponto que você queira dizer sobre esse descarte de lixo? Ô, Lucas, eu queria fazer uma correção com relação à magnitude do número, né? São tantos números aqui, os números em uma concessão rodoviária são tão grandiosos. Eu acho que eu devo ter cometido o equívoco aqui de falar 50 mil toneladas, mas são mais de 50 toneladas de lixo recolhido ao longo das rodovias. Ele Mas, já arruma na hora, tá? Você mas, viu como o negócio aqui. mas não deixa de ser um número muito expressivo. Um absurdo de gigante. 50 mil ou 50 toneladas não deviam estar ali. Não importa a quantidade. Um quilo não devia estar. Eu acho que 50 toneladas é um volume absurdo de lixo, não devia estar nesse lugar. De fato. Bom, obrigado pela correção. Nem deu tempo de ninguém mandar nos comentários, tá? Na própria entrevista. Bom, queria partir agora para uma próxima pergunta, que também é bem polêmica. A gente tem relatos de usuários, muitas vezes da Via, vídeos que as pessoas mandam sobre acidentes que tem na rodovia. Então, a gente percebe uma enxurrada de acidentes, alguns deles, inclusive, que causam morte, né? E eu queria entender o que a Ecovias vai se prontificar para poder fazer nessa parte de segurança viária. O tema segurança viária, ele é primordial para a concessionária Ecovias Raposo Castelo. Ele é um propósito do contrato de concessão prover segurança viária para todos que trafegam na rodovia. No longo prazo, as obras de ampliação elas vão contribuir muito para que a gente tenha uma melhoria significativa aqui da segurança viária, em virtude da condição de fluidez que passará a ter aqui na rodovia, pela eliminação dos conflitos semafóricos, né? Então, na Raposa existem vários conflitos semafóricos, então não existirá mais, então terá toda uma condição e desnível. Iremos implementar aqui toda uma adequação de mecanismos de proteção, né, que a gente chama de EPS, nós estamos falando de defesa, de barreira, que numa eventualidade de uma perda de controle por um motorista, esse dispositivo ele garante que a gravidade desses acidentes sejam minimizados, permitindo que muitas vezes ele saia vivo dentro de um acidente. Muito bom. Uma vez que o acidente ocorreu, com todo aquele aparato tecnológico que eu havia mencionado aqui anteriormente, com câmeras inteligentes, com boa iluminação e com essas equipes nossas de resgate, nós temos também uma condição de resposta rápida para poder evitar que aquele acidente se transforme no engavetamento ou e que aquela pessoa que se acidentou ela consiga ser removida de forma correta e rápida para as unidades de saúde, para que ela possa sair numa condição ali que ela consiga sair viva desses acidentes, né? Além disso, nós já instauramos o que a gente chama de um programa de redução de acidentes da concessionária. É um programa de gestão no qual nós temos equipes multidisciplinares de operação, de engenharia, de comunicação, que busca fazer uma análise precisa de todos os dados da rodovia, entendendo a característica do acidente. Quem está envolvido nesses acidentes é moto, é motociclista, é pedestre, é um caminhão leve, é um veículo leve, entendendo então a característica dos acidentes, onde eles ocorrem, em que momento eles ocorrem, para que a gente possa ser assertivo na implementação de medidas que busquem reduzir esses acidentes. Então, somado todo esse aparato com inteligência, com estratégia, nós estaremos implementando essas medidas, essas ações. Algumas já estão acontecendo, como eu disse agora, do ponto de vista de resgate, de socorro, para poder melhorar a condição de segurança viária aqui principalmente aqui na Raposo, que é uma rodovia que ela está muito desatualizada, né, se comparada com outras rodovias que se conectam aqui com a região metropolitana de São Paulo.
Então, eu tenho convicção que nós teremos sucesso na implementação dessas medidas. Algumas medidas mais controversas, como a implementação de radares de fiscalização, de câmeras capazes de detectar, por exemplo, pessoa que está usando o celular enquanto dirige, que não está usando o cinto de segurança. Infelizmente, agora o motociclista passou a utilizar o celular também enquanto dirige. Então, esses outros perfis de condutas que causam acidentes também poderão ser agora fiscalizados através de todo esse aparato tecnológico que nós estaremos implementando ao longo dos próximos anos. Alguns de forma, vou falar um pouco mais antecipada, em um horizonte de curto prazo, eu colocaria algo entre 18 a 24 meses para a gente já conseguir ter essas coberturas de sistema por câmeras, implementação de radar, e outras que vão demorar um pouco mais, que são as nossas obras aqui de ampliação, que estarão programadas, as primeiras entregas se iniciarem a daqui 5 anos. Então, eu colocando um pouco sobre perspectiva de quando a população já poderá perceber algumas entregas de todo esse aparato que eu citei aqui para você hoje. Muito bom. Não que seja normal, tá? Porque não é, mas é comum a gente enxergar na beira da rodovia fogo colocado muitas vezes por usuários da via. Então, deu 18 horas, a gente começa a perceber uma fumaça invadindo a pista, e é algo que muitas vezes vem para confundir o motorista, vem para trazer a premissa ali de um crime, de algo que pode estar acontecendo. Acho importante uma anotação sobre a fiscalização, né? Porque ninguém gosta de ser fiscalizado, mas veja, é uma infração, no mínimo, quando não, um crime de trânsito. Não quer tomar uma multa, então não faz o que é errado, né? A Exato. atenção tem que estar no volante durante aquele momento. Acho que são medidas necessárias para poder garantir a segurança de todos, inclusive de quem está tendo aquela conduta. Então, é uma questão de conscientizar, né, e também de fiscalizar. E quando você citou essa questão de colocar fogo, gerar fumaça, é importante quando isso for detectado pelos motoristas, que façam contato com a concessionária através dos diversos canais nossos que estão disponíveis, né? Nosso site, redes sociais, 0800 principalmente, o WhatsApp, que são canais que estão conectados diretamente com o nosso centro de controle operacional, para que a gente possa enviar equipes para poder solucionar essas questões. Nós temos veículos, caminhões-pipa para poder debelar esses incêndios e, posteriormente, fazer toda a remoção do lixo ou daquela área que foi ali queimada, que pode estar colocando em risco as pessoas que utilizam a rodovia. Muito bom. Bom, a pergunta que se eu não fizer, a audiência vai me chicotear depois é: pedágios. Queria que você me explicasse como que se vai ser e quando inseridos e como que vai ser a dinâmica disso na inserção da vida de quem já usa a rodovia. O nosso contrato, como eu disse aqui, ele é composto por uma malha atualmente de aproximadamente 75 quilômetros de extensão. Atualmente, na rodovia Castelo Branco, nós estamos operando 3 praças de pedágio que já existiam, que eram anteriormente operados pela antiga concessionária que administrava aquele segmento. Isso desde o início do nosso contrato de concessão, no qual, inclusive, houve uma redução tarifária na ordem de 30% naquelas praças de pedágio, tarifa média de redução de 30%. E também é um mecanismo novo nesses contratos de concessão, que são mecanismos de desconto para os motoristas. Estamos falando que a gente está falando para aqueles motoristas que utilizam o TAG. Aí o TAG tem diversas marcas que oferecem esse produto, inclusive serviços bancários, né, que às vezes fornece o tag para aqueles que estão acostumados com o pedágio, né, para usar a pista automática. Para quem tem esse tag no veículo, além daqueles 30% médio de redução de tarifa, um desconto adicional de 5% na tarifa. E temos um outro mecanismo de desconto, que é o desconto para o usuário frequente, no qual ele, ao longo do mês, ao fazer a passagem pelo mesmo local diversas vezes, ele vai adquirindo desconto na tarifa, podendo chegar até 20% de desconto. Então, isso é uma condição que já está posta na rodovia Castelo Branco. Agora, falando aqui dessa malha que até então era administrada pelo Estado, né? Especificamente aqui, principalmente aqui para o seu público aqui na Raposo Tavares.
Sim, há previsão de instalação de pórticos de pedágio eletrônico, porém, eles terão a seguinte característica: serão implantados somente na via expressa, ou seja, as vias marginais não serão pedagiadas, e a concessionária só poderá implementar esses pórticos após conclusão das obras. Então, eles estão condicionados à execução desses grandes investimentos que estão programados aqui para Raposo, que terá início, como eu disse aqui, algumas entregas programadas para 2032. Nós teremos aí um ciclo de 2032, se eu não me engano, até 2039 de execução de obras. E ao longo dessa jornada, conforme ocorre algumas conclusões parciais de trechos sendo entregues, vai começar a ocorrer a implantação desses pórticos. Então, se eu não me engano, agora, o primeiro pórtico está programado para daqui a 6 anos. É isso, Ana? 6 ou 7? Estou na dúvida agora. Se for, é Uau, 7. Acho que é 7. show de bola. Então são 3 coisas que eu nunca tinha ouvido falar. A primeira delas é pedágio ficando mais barato. A segunda delas é que a gente vai primeiro receber para depois ser cobrado por aquilo. E assim, é necessário acontecer mudanças na Raposo Tavares. Ninguém questiona isso. Mas é claro que ninguém gosta quando mexe no bolso. Mas o terceiro ponto que eu quero bater firme aqui com você, entender com você que nas vias marginais, então, não serão pedagiadas. Não serão pedagiadas. E moto também não é cobrado pedágio de moto. Então, quando perguntarem se tem pedágio, eu vou falar sim e não. Porque pode ser que sim, pela condição de melhoria, assim como toda empresa precisa ter uma capacidade de lucratividade, o investimento vem para isso, de fato acontece, e é bem transparente, assim como os meus negócios, mas vão estar inclusive entregando nas vias marginais sem ter essa cobrança pedagiada para quem vai fazer, por exemplo, o trânsito local. Vou sair aqui no Butantã, por exemplo, vou sair do Jardim Ster e vou para o Bonfilioli, que é um trecho ali de 400 a 400 metros a 1 quilômetro, não necessariamente tem que estar pagando o pedágio para transitar nessa ambiente, que é uma preocupação muito, muito grande da nossa audiência. Muito Corretamente. importante. É uma questão de escolha. Se Sim. optar por utilizar a marginal, você poderá percorrer toda a extensão da Raposo Tavares sem pagar pedágio através do uso das marginais. Porém, se quiser fazer esse deslocamento através da via expressa, aí haverá o pedagiamento, o qual somente após a conclusão das obras de ampliação. Acho uma boa troca, tá? É, Na minha opinião, fez sentido e na sua. Já deixa o comentário aqui embaixo. E aí, tem uma confirmação? 32. A partir de 2032 pode ser instalado algo, de acordo com as conclusões parciais, esse sistema pedagiado. exatamente. A partir de 2032, nós temos uma previsão aí de instalação de 3 pórticos no município de São Paulo. Então, gente, tem quase uma década aí, tá? A gente vai receber muito antes de começar a pagar alguma coisa. Quem está assistindo a gente, se quiser entrar em contato com a concessionária, como que eles fazem? Seja de casa, para tirar uma dúvida, ou na rodovia, se precisar de um socorro. Nós temos diversos canais à disposição aqui para a população. Nós temos o canal nosso que é o 0800, que é o número 0800 0270 280. Até dou uma dica para poder memorizar, né, esse número, que é SP270, SP280, que é a Raposo Tavares e a Castelo Que é a Branco. numeração das rodovias. Interessante, tá? Acho que facilita memorizar, Muito. mas mais recomendável ter anotado no celular, principalmente num momento de emergência, facilita bastante aí para você conseguir entrar em contato com a concessionária, que também esse número é um canal de WhatsApp, tanto pelo 0800 quanto pelo nosso canal de WhatsApp, é possível você entrar em contato com a concessionária para pedir socorro, informar sobre uma condição de risco da rodovia e também consultar condições das vias, do tráfego, como é que está naquele momento. Adicionalmente, nós temos também um site de internet, perfil no Instagram, X e Threads. Aí procura pela Ecovias Raposo Castelo, lembrando que é o Castelo com 2 L's. Então, quem quiser saber de notícias, agora a Raposo Tavares, assim como a Castelo e as rodovias que estão sendo concedidas aqui para Ecovias, estão nas mídias sociais, hein? Muito bom. Eu queria agora só, adicionalmente, perguntar para você e até a gente debater junto aqui, para finalizar nosso bate-papo,
se eu estou passando por alguma situação que eu preciso de socorro na rodovia, quais são os pontos que eu preciso ter para entrar em contato e pedir por esse socorro? Porque às vezes o carro colidiu, perdi o controle, bateu o carro. Eu não sei quais são os elementos que eu preciso fazer para poder conseguir entrar em contato. E como a extensão da rodovia é muito grande, eu aprendi a sempre anotar a quilometragem onde você está. Tem algum outro indicador que é interessante transmitir? Veja, esse é um bom ponto, né? As pessoas muitas vezes ficam desorientadas ou confusas. O marco quilométrico, ele é uma referência muito importante. Então, se você souber qual que é o quilômetro aproximado e o sentido da rodovia que você trafega, isso vai nos ajudar. Mas nós também já fizemos todo um mapeamento de grandes estabelecimentos comerciais que tem ao longo das rodovias. Então, às vezes, fazer uma referência ali de um grande estabelecimento comercial, de um supermercado, de um shopping center, isso também trará para nós informações que vai facilitar que a gente identifique com maior velocidade onde está situado esse acidente. E futuramente, com a conclusão da implantação das câmeras inteligentes, você não vai precisar nem se preocupar em dizer onde você está, porque nós teremos a capacidade de identificar com precisão onde você está e onde esse acidente ocorreu, e qual é a dinâmica desse acidente, para que a gente possa mandar os recursos adequados para poder prestar esse socorro. Uau, muito bom. Então a câmera não é precisamente para fiscalizar, e sim para salvar a vida das pessoas também. Ela, a finalidade principal dela é exatamente preservar a vida de todos que trafegam na rodovia, para a gente ter essa capacidade de identificar essas ocorrências e mandar os resgates com a maior velocidade possível, independente de termos sido acionados para aqueles que estão envolvidos no acidente ou por quem passa por ali e de forma muito proativa entra em contato com a concessionária para poder pedir socorro, para poder pedir ajuda. Igor, a Ecovias chegou, mas eu ainda estou preso no trânsito. Quando que isso vai acabar? Lucas, são fases do projeto nosso aqui, do contrato de concessão. No momento, nós estamos numa fase que nós chamamos de trabalhos iniciais, que é fazer a recuperação das condições funcionais da rodovia. Então, nós estamos fazendo tapa-buraco, limpeza de drenagem, reconstrução do sistema de drenagem, troca da sinalização horizontal, revitalização de sinalização, troca de placa, colocação de dispositivos de segurança, como defensa, barreiras, e prestando já o serviço de socorro mecânico. Gostaria sim de resolver o seu problema agora, mas a resolução definitiva desse problema ele é complexo, porque ele passa pela execução das nossas obras. E essas obras a gente precisa evoluir com os nossos estudos, com os nossos projetos de engenharia, posteriormente superar as etapas de licenciamento, né, com aquele diálogo aberto com a comunidade, para poder apresentar qual é a solução de engenharia que nós vamos propor para poder resolver esse problema, e assim partir para a execução dessas obras, no qual está programado entregas, já conclusões para 2032. Muito bom. Então a coisa não está parada, está andando do jeito certo. Digo que desde o dia que nós vencemos o leilão, que o trabalho já se iniciou. Não tem nada parado, estamos em movimento e de forma muito intensa. Sensacional, Igor. Hoje está, infelizmente, chegando aqui ao final desse episódio. Eu queria perguntar se você quer deixar algum recado para o público, fazer, além de algum apelo, algum pedido, agradecimento, a câmera é toda sua. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Estamos chegando aqui na região, uma nova empresa que chega para poder garantir uma execução de um bom projeto de ampliação que vai trazer segurança e conforto para todos que trafegam aqui nas rodovias administradas pela Ecovias Raposo Castelo. Bom, Igor Barros, quero agradecer você, diretor superintendente da Ecovias Raposo Castelo. Quero agradecer pelo seu tempo, por sanar todas as nossas dúvidas aqui, assim como deixar as portas abertas para em futuras ocasiões a gente conseguir atualizar o público de o que está acontecendo. E é claro que, em nome do Butantan, te dá as boas-vindas. Seja bem-vindo ao nosso bairro. Muito obrigado. Estaremos aqui como vizinhos pelo menos pelos próximos 30 anos. Certamente pretendo retornar aqui para a gente poder conversar mais, esclarecer dúvidas em relação à concessionária, em relação ao projeto. Obrigado novamente pela oportunidade.
Muito bom. E você que assistiu até aqui, deixa aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas, as perguntas, a gente vai levar elas diretamente para a empresa, assim como eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e dar um like. Muito obrigado e até já.